Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô aqui com a Michelle, tô aqui com a Jace. Que elas duas eu não estava, tá? Elas duas tiveram uma experiência muito forte, num shopping muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, tá? Um shopping grande, né? Que tem um trânsito de pessoas muito grande. Shopping antigo. Elas viram dentro do shopping um mago negro dentro do shopping. Só que ele plasmou a forma de um mendigo mesmo, sabe? Como se ele tivesse bem sujo, bem maltrapilho, com cabelo bem grande, assim, aparentando verdadeiramente um mendigo, tá? E elas vão estar contando para vocês essa experiência. Antes delas contarem, eu quero dizer para vocês que muitos magos negros, eles justapõem, né, ou seja, está numa outra dimensão, justaposto ao shopping, laboratórios das trevas. Tá? Por que laboratórios das trevas justapostos a shopping center? Né, existem torres extrafísicas justapostas a shoppings que emanam ondas mentais, chamando as pessoas para o shopping, para consumismo, para consumir, para paquerar, para essas coisas. Quem está em sintonia com isso, atende o chamado e vai para o shopping. Tanto é que tem muita gente que às vezes está passando de carro, de ônibus em frente ao shopping, dá muita vontade de entrar e a pessoa não sabe por que ela está sentindo tanta vontade de entrar. É como se fosse uma sedução para você entrar e você ficar lá o dia inteiro, tá? Você fica lá o dia inteiro gastando dinheiro, comprando coisa que você não precisa. Às vezes vocês já perceberam que a gente vai comprar alguma coisa. Não, vou comprar só 2 blusas e volta com 10 blusas, 5 bermudas, 2 sapatos e compra coisa que não precisa. Então, são essas ondas que estão induzindo vocês a consumir muito, consumir demais, tá? Porque eles roubam energia através disso e por outros motivos também, tá? Assim como também as paqueras, não tem problema nenhum paquerar e tal, mas excessivamente, naquela paquera ali, um olhando o outro, desejando o outro, rola um magnetismo, rola uma espécie de desprendimento de energia que alimenta esses espíritos, alimenta a aparelhagem deles e muitas outras coisas, então eles tiram energia disso. É uma espécie de vampirização. Então essas torres extrafísicas existem em alguns shoppings, não todos, geralmente em shoppings grandes, onde tem muito movimento de pessoas, seduzindo quem está fora para vir e mantendo quem está lá dentro. Tá? E quem comanda isso são magos negros, com muitos cientistas desencarnados, espíritos das trevas, outros magnetizadores e hipnos, muito experientes na hipnose, na sedução mental. Tá? Então, como nós aqui fazemos um trabalho para a luz, nós estamos muito visados nas trevas, normal. Todo mundo que faz um trabalho para a luz fica visado nas trevas. Então, quando elas duas entraram nesse shopping, esses espíritos estão lá. E os magos negros conhecem todos nós. Né? Com certeza, conhece a mim, conhece a Michelle, então ele apareceu e a Jace, que não está acostumada a isso, viu o espírito como se fosse uma pessoa encarnada, tanto é que elas não identificaram ainda, acharam que era uma pessoa encarnada, porque elas viram como se encarnado ele fosse, tá? E a Jace não está acostumada a ver, e ela viu. E a Michelle já está acostumada a ver, mas ela não fica vendo toda hora assim, ela via muito quando era mais nova, ela está voltando aos pouquinhos agora, tá? E viu esse mago negro, ele estava muito furioso com as duas, Por que a fúria? Porque ele estava com raiva delas duas, ou seja, ele sabe quem elas são e o trabalho espiritual que elas estão fazendo aqui, para o progresso da humanidade, para que todos evoluam. Eles não querem isso. Então, nós somos inimigos mortais deles. Eles não gostam da gente, eles vão fazer de tudo para que a gente não faça o nosso trabalho, né? Eles vão fazer de tudo para nos calar. Eles vão fazer de tudo para que esse trabalho não aconteça, né? Então, ele apareceu com muita fúria da Michelle
e da Jace. E elas vão estar contando como é que foi essa experiência. Podem falar. Eu vou começar porque quem viu primeiro fui eu. Quem viu primeiro foi você. Quem viu primeiro fui eu. Tá, como é que foi? A gente foi para o shopping, tinha saído de uma consulta e fomos comer alguma coisa. E entramos num shopping que é, como você já disse, é bem conhecido, é frequentado por pessoas de alto nível, por muitos estrangeiros que aqui vêm, né, a passeio, a turismo. E a gente foi para a praça de alimentação. Tranquilo, fomos, pegamos o lanche, sentamos numa fileira de mesas que estavam no meio, entre uma e outra, uma fileira atrás da gente e outra fileira à minha frente, no caso, que era dessas de mesa de poltronas. Pronto. Aí, conversando, comendo, do nada, algo me chama para eu olhar à minha direita, na lateral, assim, uma mesa atrás da gente. Eu olhei, estranho. E aí vi que estava encarando. O meu celular estava aqui assim do meu lado. A priori eu pensei que ele estivesse, por um acaso, olhando o celular. Mas eu vi que ele estava olhando para mim. E aí eu comecei a encarar. E fiz: Michele, olha aquilo ali. Olha para ali. E aí, quando a Michele virou para trás, que olhou, aí que o negócio ficou gostoso. Pô. Enquanto isso, no Palácio da Justiça. Bião, bião, bião. Aí eu olhei. Quando eu olhei para ele, ele fitou o olho assim, me encarou. Mas ele olhou dentro dos meus olhos, assim, foi no meu íntimo, assim, no meu espírito. E eu falei assim: Jace, eu tô sentindo muito ódio, todo o ódio do mundo tá vindo em cima de mim. Ele olhava para Jace, olhava para mim e ficava olhando dentro dos meus olhos. E veio na minha mente assim: eu vou lhe matar. Olha só. E aquela força: eu vou lhe matar. E eu sentindo aquele ódio, assim, Jace, ele tá emanando ódio, tá mandando muito ódio. Aí já, Michele, se acalma. Mas eu tô calma, só que a pressão tava muito forte, muito forte. E ele olhou para Jace, deu uma olhada na Jace. Quando ele olhou para mim, ele me encarou ainda mais. E nesse de encarar, eu senti como se tivesse levado um empurrão. Eu estava assim, sentada, ele estava assim do meu lado esquerdo, em pé. O meu corpo físico fez isso, ó, e voltou. É como se eu tivesse realmente levado um empurrão. A sensação que eu tive é como se você tivesse recebido uma onda, que você fez esse mareado aqui, essa... Foi. Então, gente, vocês já viram os Guerra nas Estrelas, o Star Wars? Já viram Darth Vader? Quando ele enforca uma pessoa com a mente. A pessoa está a alguns metros de distância dele e a pessoa começa a sufocar. Ele está enforcando a pessoa com a mente. O Darth Vader, ele representa ali como se fosse um mago negro. Ali é todo o arquétipo do mago negro, tá? Ditador, querendo dominar, senhor do império, querendo dominar tudo, querendo, né? Então ali é todo o sede de poder, todo o arquétipo do mago negro, tá? O que ele fez? O mago negro tem muita força mental, disciplina mental. Então ele fez isso com a mente. Ele empurrou literalmente a Michele com a mente. Isso existe, tá? Pode continuar. Aí, quando meu corpo foi, que eu senti, quando meu corpo voltou, eu já voltei tonta. Tudo estava girando, como se eu tivesse rodado, parasse, minha cabeça estava assim, rodando, assim, Jace. Minha cabeça está rodando, ele continua olhando para mim, eu continuo encarando ele. E ele me olhando, eu olhando para ele mesmo tonta, ele deu a volta na praça de alimentação, olhando, encarando tanto a mim como a Jace, foi para o outro lado encarando a gente, passou por trás de umas pessoas e sumiu. Você percebeu que só vocês viam o espírito. As pessoas no shopping não enxergavam ele. Elas perceberam isso, que as pessoas não estavam vendo ele. Aí elas perceberam que estavam vendo um espírito. Porque as pessoas no shopping não enxergavam ele, só elas duas. O mais interessante foi que eu não falei no começo, vou falar agora. Ele estava assim, com o cabelo tipo desgrenhado, cabelo black desgrenhado, assim, sujo,
meio acinzentado, como se tivesse cheio de poeira, sei lá, alguma coisa assim. Uma camisa surrada de listra, branca e como se fosse cinza, meio acinzentada assim, o aspecto de sujeira. E uma bermuda como se fosse jeans, escura, surrada também. Eu não cheguei a olhar os pés, mas me disse que ele estava descalço. E aquela figura que eu tinha visto, eu achei muito estranho, exatamente porque não é compatível com o local. Um shopping desse porte não permitiria, de forma nenhuma, um ser humano encarnado entrar naquela vestimenta, né, naquela aparência. Aí muitos vão perguntar, por que ele empurrou a Michele? Cadê a proteção? Gente, a proteção estava toda ali e o Mago Negro sabe disso. Quando elas chegaram aqui em casa, um benfeitor se manifestou e ele disse: nós permitimos que vocês vissem, nós permitimos que ela recebesse essa onda mental que a empurrou, mas o benfeitor aqui disse que o que ele queria fazer não era empurrá-la, ele queria causar ali o desencarne dela, e isso para eles é muito fácil, tá? Ele só não faz isso porque não é permitido por Deus. Isso está no livro dos Espíritos, que os Espíritos têm um poder muito maior do que a gente possa imaginar. Eles só não fazem muitas coisas porque não têm permissão. Então ele não teve permissão de causar o desencarne da Michele, mas foi permitido que ela sentisse um empurrãozinho e toda aquela energia negativa que não afetou em nada, só sentiu o ódio dele. Por quê? Por que a espiritualidade fez isso? Permitiu um empurrãozinho? Para que elas percebessem o tamanho da fúria com relação ao trabalho espiritual que elas duas estão fazendo. A fúria, porque o Mago Negro tem fúria da Michele, porque ele sabe que eu não vou fazer o que a Michele faz. Então, o que a Michele faz é de extrema importância aqui. Ela que faz as capas dos vídeos, ela que edita os vídeos, ela que coloca os vídeos no canal, ela que faz tudo isso. Se eu fosse parar para fazer isso, eu ia perder muito tempo e eu preciso me dedicar a trazer as mensagens. Então, cada um tem a sua função. Essa não é a minha função. Ou bem eu faço uma coisa, ou bem eu faço outra. Então, eu preciso absurdamente da Michele. E o Mago Negro sabe que se ela fosse tirada de jogada, como é que eu ia fazer o trabalho? Então, a fúria dele vai ser gigantesca na Michele. E na Jace também, que cuida de toda a obra social. A Jace cuida de todos os contatos, de marcar as lives com as pessoas. A Jace trabalha em na parte administrativa das doações, administrativa financeira das doações. Não sou eu que vejo isso, ela que vê a parte administrativa financeira das doações para as obras sociais que nós fazemos, para as cestas básicas que são doadas, que a gente doa todo mês, e outras obras sociais que nós fazemos nos centros espíritas, em qualquer casa religiosa e em qualquer outro local. Então, são coisas que não cabem a mim, porque eu não posso fazer tudo isso. Então, cada uma tem uma função. Então, a fúria deles, com certeza, não vai ser só em mim, vai ser também nelas. Então, nós somos um corpo, não dá para eu fazer tudo. A minha função é essa aqui, ó, trazer mensagem, estudar muito para trazer conteúdo para vocês, porque tem que estudar muito, né? Programar palestras, as coisas que vêm na minha... faz uma palestra assim, essa que a espiritualidade manda. E o meu trabalho é esse. Então, a fúria dele é muito grande. Então, o benfeitor explicou que foi criado um campo de proteção em volta das duas, pelos benfeitores, que ficaram invisíveis para o Mago Negro. O Mago Negro não estava vendo os benfeitores ali, mas elas estavam todas protegidas. Então, foi permitido só que ela sentisse só um empurrãozinho, e o nível de ódio de um espírito desse, que é um espírito muito doente, para sentir um ódio nessa magnitude, ele tem que ser muito doente. E os Magos Negros são doentes. Todo Mago Negro, gente, é um psicopata, tá? Ele é um psicopata, tá? Ele é um espírito muito sedento de poder, e ele também acaba sendo um espírito muito voltado também para o fanatismo. Ele é muito fanático, tá? De uma forma bem ruim, tá? Então, ou seja, é um espírito doente, apesar de ser muito inteligente,
muito inteligente, com uma força mental imensa, com uma disciplina mental imensa, com conhecimento absurdo, magístico e espiritual, uma cultura espiritual imensa. Apesar de ser muito inteligente, ele é muito doente, cheio de paixões, muito arrogante, muito orgulhoso, cheio de ódio. Vocês conhecem alguma pessoa assim, que é muito inteligente, mas é arrogante, é orgulhoso, é egocêntrico, é vaidoso, é ganancioso, sedento de poder, é grosseiro? Vocês conhecem, tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Então, são espíritos. Só que o Mago Negro está desencarnado. Então, muitos deles, quando a gente fala está encarnado, ele externa todo o jeitinho dele de ser aqui. Tá? Então, são espíritos muito inteligentes, mas são muito doentes. Tá? Cheios de paixões. Então foi permitido que ela sentisse só esse empurrãozinho para ela sentir a fúria que estava. E foi permitido que elas vissem também, para quê? Que a espiritualidade não ia deixar isso passar batido, né, gente? A gente ia trazer isso aqui para vocês. Porque a gente não vai guardar isso aqui. Nós temos que trazer essa informação para o mundo, para vocês entenderem que esses espíritos existem. Existem. Tá? Já aconteceu de a espiritualidade permitir, já teve vídeo aqui que eu fui gravar, ou em palestras, a espiritualidade permitiu que eu sentisse como se tivesse alguma coisa na minha garganta ou tampando minha boca, como se alguém quisesse me calar. Eu falei, o que é isso? Para os benfeitores, eles falaram, estamos deixando você sentir só um pouquinho. Eu falei, por quê? Para você ver, o interesse desses espíritos das trevas em calar você. Eles vão fazer de tudo para calá-lo. Eu falei, nossa, o que eu falo que é tão perigoso assim para as trevas? Que eles têm tanta vontade de me calar, né? É uma vontade muito grande de me calar, sabe? O que eu falo que ameaça tanto as trevas? Me respondam aí, gente. O que eu falo que ameaça tanto as trevas? Por que eles têm tanta vontade de me calar assim? Né? Então, os mentores permitiram que eu sentisse alguma coisa calando minha boca e apertando minha garganta para eu sentir a vontade que eles têm de me calar. Mas eles não me calaram, eu fui lá e fiz tudo. Tá? É só um resquíciozinho que os mentores deixam a gente sentir, só para ver como é que está a situação. Tá? Então, foi permitido tudo isso para que elas pudessem ver o tamanho da fúria das trevas e para elas entenderem a importância de um trabalho espiritual como esse, e que parece, às vezes, muita gente que não entende fala, ele só tem 40 e poucos mil inscritos, os vídeos dele só tem 10 mil visualizações, 5 mil, 20 mil, a humanidade toda é muito maior, gente. 10 mil visualizações, 5 mil, 20 mil, para a espiritualidade é algo estrondoso, porque esses 10 mil tu pode triplicar, porque nunca está vendo só uma pessoa. Às vezes tem uma pessoa só assistindo, mas e as outras pessoas? Às vezes, uma visualização representa um centro espírita inteiro assistindo. Um centro espírita com 50 pessoas. Então, 10 mil pode pelo menos triplicar. Mesmo que não fosse triplicado, mesmo que ficasse só em 10 mil, mesmo que ficasse só em 5 mil, certinho. Para a espiritualidade, isso é estrondoso. É muita gente, é muito espírito, é muito encarnado assistindo, fora os desencarnados que estão do lado deles. E a palestra não é transmitida só para o plano físico, ela também é transmitida para o plano extrafísico, que tem muito mais espírito do que o plano físico. A espiritualidade transmite o que é dito. Para o plano extrafísico também, então muita gente está ouvindo, está assistindo. Então, um trabalho espiritual como esse aqui, ele é de extrema importância, vai incomodar muito as trevas, mas vai incomodar muito, eles vão fazer das tripas coração para impedir que o trabalho aconteça e que ele continue de qualquer jeito, de qualquer forma. E eles vão jogar sujo, muito sujo, e eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles para desacreditar o trabalho, para acabar com o trabalho de uma vez por todas. Se não fosse a proteção dos benfeitores, dos espíritos da luz, aqui já tinha acabado. Já tinha acabado, porque nós não temos o poder de impedir o que as pessoas vão fazer. Nós não podemos segurar ninguém. Tá? Então, e não podemos segurar os espíritos também das trevas. Então, e a maioria das pessoas aqui na Terra estão em sintonia com eles. Então, seguem facinho as inspirações deles. Fácil, fácil. E não precisa ser ruim para seguir. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa de bem, mas seguir uma inspiração porque não tem discernimento. A vontade de ver, a pessoa faz. Acha que está fazendo até o certo. Que eles são muito ardilosos, eles são muito bons no que eles fazem. Eles fazem a pessoa pensar que está fazendo uma coisa certa.
e a pessoa está causando um dano gigantesco e nem sabe que está causando. Nem imagina contra qual trabalho ela está lutando contra. Nem imagina contra quem ela está lutando, que não sou eu, nem a Michele, nem a Jace, mas os espíritos que estão por trás do planejamento desse trabalho. Tá? É por isso que eu falo toda hora, discernimento, analisa o pensamento que vem na cabeça, analisa a ideia, não sai fazendo, seja sábio, seja inteligente, não sai fazendo. Nós estamos numa guerra espiritual estrondosa, que se vocês pudessem ver, vocês nem iam sair de casa. E eles trabalham na mente, eles vão na mente, é onde eles pegam, é na mente. E se não tiver discernimento, vai seguir todas as inspirações que eles mandarem, porque todos nós estamos sujeitos a captar todas as ondas mentais dos espíritos da luz e dos espíritos das trevas. Então tem que ter discernimento. Então, vocês percebam o tamanho da fúria desses espíritos, tá? Com relação ao nosso trabalho, que muita gente acha que é pouco, mas para a espiritualidade, para o universo, 1000 visualizações, 2000 é muita coisa. São 2000 vidas. 2000 almas que um dia vão ser anjos, que um dia vão ser arcanjos, que um dia vão ser cristos, que um dia vão ser governadores planetários, que estão tendo a sua evolução acelerada por causa de um trabalhinho como esse. Às vezes, uma evolução que demoraria, às vezes, vamos supor, só um exemplo, vamos supor que demorasse 1 milhão de anos para um de vocês virar um arcanjo. 1 milhão de anos normalmente, evoluindo normalmente. Através de um trabalho como esse, nós podemos reduzir 1 milhão de anos para 100 mil anos, para 200 mil anos. Olha o que a gente reduziu. Você vai virar um arcanjo mais rápido por causa de um trabalhinho como esse, que não é perfeito, mas a gente só quer ajudar e temos boas intenções. Então, vocês, em vez de demorar 1 milhão de anos para virar um arcanjo, vai reduzir para 200 mil anos, vai reduzir para 150 mil anos, vai reduzir para 300 mil anos, por causa de um trabalho desse. E se você evolui desse nível, um arcanjo, pode ter certeza, você vai ajudar muitos outros a evoluir, porque quanto mais você evolui, mais pessoas você ajuda a evoluir também. Então a sua evolução não é só para você. A sua evolução significa a evolução de uma quantidade imensa de outros espíritos. Então olha a importância do trabalho. Olha a importância. Um vídeo como esse está impedindo você de ir para o umbral depois do desencarne. Os vídeos que a gente faz aqui está impedindo você, quando você desencarnar, de você ir para o umbral. Pode ser que você, se você não assistisse os vídeos aqui, ou em outros canais aí sérios, se você não assistisse, não seguisse os conselhos, pode ser que você, quando desencarnasse, fosse para o umbral. Até mesmo que seja por ignorância. Mesmo por ignorância vai, gente. Então um vídeo desse aqui salva vidas de... irem para um lugar ruim, de entrar em sintonia com espíritos ruins, de fazer coisas ruins aqui na Terra, impede de fazer coisas, ajuda a se tornar pessoas melhores, mais evoluídas, mais amorosas, mais afáveis. As trevas querem isso? Não. Não querem. Então eles vão fazer de tudo para calar a mim, para calar a Michele, para calar a Jace, principalmente eu, que sou o que mais trago as mensagens. Fazer de tudo, eles vão fazer das tripas coração para calar, tá? E eles jogam sujo. O espírito das trevas joga muito sujo. Quem é religioso aí sabe. Quem é evangélico aí, pentecostal, sabe que o diabo joga sujo. O diabo são esses espíritos trevosos. Quem é aí espírita de verdade sabe que esses obsessores, eles jogam sujo, muito sujo. E a luta para um trabalho da luz se manter aqui na Terra é muito grande. Não é fácil. É bem árduo. Tá? Porque a gente está lidando com espíritos muito doentes, encarnados e desencarnados, bem desequilibrados, tá? Que acham que estão equilibrados. Então, essa experiência é muito importante contar para vocês, para que vocês entendam como acontecem as coisas fora da Matrix, que está aqui, ó, tá todo mundo distraído e as coisas estão acontecendo. Tá? Mas quem já saiu da Matrix, tem uma outra visão, um outro panorama das coisas. Pode falar. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não, deixa. É a minha garrafa ali, deixa. Uma árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Então, assim, uma árvore que dá frutos gostosos, né? Ela recebe pedrada. E indo para o lado espiritual, esses ataques é bom, porque é um termômetro para a gente que trabalha para a espiritualidade, que nos mostra que nós estamos seguindo o caminho certo, que nós estamos fazendo a vontade de Deus.
Entende? Então, assim, como está acontecendo aqui com a gente, que é um trabalho sério, um trabalho de Deus, acontece também em outras casas também sérias. Então, quando vocês estiverem recebendo ataque, assim como nós estamos recebendo aqui, se fortaleça. Se fortaleça com isso. E se você trabalha, trabalha mais. Entende? Se você tem comunhão com Deus, fica com mais comunhão com Deus. Entende? Porque a espiritualidade vai te inspirar e vocês vão fazer o trabalho assim como está fazendo com a gente também. Então, não é um ataque, não é essas coisas que esses trevosos investem que vai parar. Não, isso só fortalece. E isso é bom que aconteça. Isso é bom que mostre assim, não, a gente está recebendo o ataque, é porque a gente está fazendo certo, está fazendo o que Deus quer, sabe? Está seguindo o planejamento. Agora, quando você está fazendo um trabalho e está tudo na maciota, está tudo de boa, tudo flores, abre o olho. Abra o olho. Porque esse é o trabalho para a mudança, para a evolução da humanidade. E os trevosos, eles trabalham para que essa humanidade não evolua. E o trabalho está lá. Você está fazendo um trabalho, está fazendo aquilo, não acontece nada, abre o olho. Coloca as barbas de molho e começa a observar o que é que você está fazendo para poder mudar. Porque quanto mais ataque, eu te digo, mais um caminho, mais iluminado você está sendo, mais luz você tá emanando. Entende? É isso aí, tá certinho. Quer falar, Jace? E é assim, do nada que acontece. Essas represálias, vamos dizer dessa forma. Eu hoje fui na rua rapidinho e andando no centro aqui, voltei, tomei um banho, troquei de roupa e estava aguardando para poder a gente fazer o trabalho. E eu tô aqui gravando porque isso é o mínimo, mas uma pressão na minha cabeça imensa, uma dor parecendo que o cérebro está comprimido, que isso é uma forma deles tentarem fazer com que a gente pare. Fique com medo, achando que é alguma coisa física, e na realidade não é. Uhum. Só que nada disso impede a gente a fazer o trabalho que a gente veio fazer. O trabalho aqui, uma das coisas que são feitas aqui nesse trabalho é quebrar muitas crenças limitantes. Crenças limitantes, atrasadas, paradas no tempo, já perdidas, que não são mais necessárias. Quebrar um pensamento religioso. O pensamento religioso aqui na Terra ainda é muito forte, principalmente no Brasil. Misticismos, muito misticismo. Tá? A religião, ela é necessária para espíritos primários, mas quando se evolui mais, não precisa mais de religião, e a Terra está atingindo esse patamar. Então a religião, daqui a um tempo, daqui a alguns séculos, talvez, ela não será mais necessária na Terra. A religião te castra, a religião te paralisa, a religião tira o teu livre-arbítrio, a religião te bota medo, a religião te impede de fazer um monte de coisa que diz está errado, está errado, está errado e não está. Isso na visão da cultura terrestre primitiva daqui e no universo. As leis universais são diferentes das leis daqui da Terra. As leis universais são diferentes das leis daqui da Terra. A cultura no universo, a forma de ver as coisas no universo são diferentes daqui da Terra. E os espíritos, os seres extraterrestres que estão assessorando o planeta Terra, eles estão trazendo essa mudança de cultura, uma visão diferente das coisas, e isso não tem como impedir, porque eles vão colocar aqui isso e nós somos instrumentos deles para isso. Assim como tem vários outros aí na internet que estão trazendo uma cultura nova e a resistência vai ser muito grande, porque a humanidade daqui da Terra tem uma resistência muito grande para mudança, para mudar. Eles gostam de ficar parados no tempo. E quando vem alguma coisa para mudar, para melhor, eles entram em fúria, demonstrando assim o seu nível evolutivo inferior, tá? Porque espíritos evoluídos não entram em fúria, tá? E muitos vão entrar em fúria falando mansinho, mas por dentro está um vulcão de raiva, tá? E vão fazer de tudo para desacreditar, desmerecer todo o novo que está sendo trazido, toda essa cultura diferente, todo esse sistema de crenças, tá? Então, a espiritualidade está trazendo uma cultura diferente
está trazendo uma visão diferente das coisas. E as trevas não querem isso, porque isso vai libertar muita gente. Muita gente vai dizer, nossa, eu achava que isso aqui era errado e não é bem assim. Então vai libertar de amarras. Vai libertar muita gente de amarras. E os das trevas não querem. Eles querem manter as pessoas na rédea, na crença limitante, na religião, porque aí tem como controlar o gado certinho, controla o gado ali bem certinho, o gado fica bem controlado. Então todos aqueles que vêm trazer uma visão revolucionária, uma visão de evolução, evolucionária também, para mudança, para melhor, aqui na Terra, vai ser muito perseguido. Tá? Então, a espiritualidade está trazendo essa cultura nova. E muitos não vão entender, por causa da religiosidade, excesso de moralismo, um moralismo excessivo, pessoas que acham que tem que ter uma angelitude que elas não têm e outra. Será que os anjos são assim como elas estão pintando? Será que os espíritos evoluidíssimos são assim como elas estão pintando? Será que elas conhecem um anjo e sabem como é que é o comportamento dele realmente? Não sabem. É a famosa rotulagem. Fazer um rotulagem. rótulo, uma idealização completamente errônea. E como você brincou com a gente lá embaixo, esse Cristo, esse Jesus, ele não é como eu imaginei. Um rótulo religioso, que aqui ainda é bem forte, é fortíssimo. Porque vocês percebam que mesmo a gente explicando, tentando tirar isso, ainda tem muita gente com jeito religioso, mesmo ouvindo tudo que a gente fala. Então vocês percebam o quanto é difícil tirar a crença, tirar a doutrina, tirar a religião de pessoas que já vêm sendo doutrinadas nisso há séculos e milênios, porque já está bem forte no espírito, porque não é só dessa encarnação, já vem de várias encarnações, então está bem forte a crença, está bem forte a religião, está bem forte, tá? Então, todos estes que vêm trazer uma visão nova, uma visão diferente, serão perseguidos, serão... A espiritualidade fala, filho, fala para mim, filho. A espiritualidade fala para mim, chegará um momento em que você estará em determinados locais e vai todo mundo berrar em volta de você. Vai berrar por causa das coisas que você vai dizer, e já disse também. Vai berrar, vai gritar, vai entrar em fúria, vai ficar com a cara vermelha, vai te afrontar, vai querer te desmascarar. E sabe qual é a reação que você vai ter, filho? Você vai ter a reação de um Buda. Você vai ficar em silêncio, tranquilo. No meio daquele berra-berra, você vai imaginar pastos verdejantes. Anjos, espíritos iluminadíssimos, amorosos, regiões paradisíacas do plano espiritual superior, com reflexos de luzes policrômicas, e eles vão estar berrando e você vai estar imaginando tudo isso numa serenidade, numa tranquilidade, porque você não é igual a eles. Então você vai agir diferente deles. Se você se deixar se influenciar por eles, você é pior do que eles. Se você se desesperar com a atitude deles, você é mais doente, pior e mais involuído do que eles. Então você vai tomar uma atitude nobre, de alguém equilibrado e cheio de razão. Você vai entender a ignorância deles, você vai entender a hostilidade deles, você vai entender a rudeza deles, a grosseria deles, e você demonstrará um outro patamar evolutivo no que você vibra, no que você emana, no que você é, que não vai estar fazendo tipo, você vai estar mostrando o que você é, não é fazer tipo, você não estará atuando. Então eles vão estar todos berrando, batendo com o pezinho no chão, fazendo pirraça, como crianças espirituais, e você estará numa serenidade, numa tranquilidade, tranquilo, e eles dirão, você disse isso, e agora? O que tu me dizes? E aí você vai sentar no chão, calminho, você vai desenhar um peixe no chão, e não vai responder. E eles vão gritar de novo com raiva, pois o que tu me dizes? Com muito ódio.
E eu vou continuar pintando o peixe no chão. Porque às vezes pode ser que eu poderia dar uma resposta. Mas às vezes nem sempre é para dar resposta. Às vezes é para ficar no silêncio. Porque se eles estão furiosos com o que você disse, a sua resposta vai ser no mesmo teor daquilo que você disse que os deixou furiosos. Então eles não vão aceitar. Então eles continuarão furiosos. Então eu não vou gastar a minha saliva para explicá-los. Eles vão ficar falando o que dizes. Repetidas vezes eu continuarei pintando o peixinho na areia. Porque eu não discuto com australopitecos, porque eles não entendem a minha língua. Entende? Então a espiritualidade me falou isso. Que esses momentos ocorrerão. E é desse jeito que eu agirei. Porque não tem como dar aula de matemática para um gatinho. O gatinho vai entender a aula de matemática? Absolutamente nada. Então eu não sou maluco de dar aula para um gato de matemática. Aula de matemática para um gato. Eu seria mais louco ainda, né? O gato seria mais são do que eu, seu. Com certeza. Então é isso. Então, gente, essa é a experienciazinha aí com o Mago Negro, que as meninas tiveram, muito importante para vocês. Espero que vocês tirem um bom proveito das informações que foram trazidas. Muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite, bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Boa noite é agora pra gente. Até breve. Valeu.